boa noite para você que acompanha o programa Ação Nacional desta quinta-feira. Olha, hoje o nível do sistema Cantareira que abastece a capital paulista e boa parte da Grande São Paulo caiu mais um pouco e chega aos seus 13,3%. Existe uma preocupação em torno desse assunto e a gente sabe também que a água está totalmente ligada ao consumo de energia. Será que pode faltar energia? Quais são as fontes de energia renováveis disponíveis para uso? E mais, como a gente pode economizar energia em casa? E a nossa pergunta da noite de hoje para você também, como você economiza energia na sua casa? Participe com a gente pelo telefone 19 3871 9620 ou, se você preferir, o nosso e-mail, açãonacional@rs21.com.br, e se você preferir, facebook.com/açãonacional, vai lá, deixe o seu post e a gente vai atendendo aí as suas dúvidas também dessa noite, caso você tenha alguma pergunta para fazer para a gente. Tem sorteio no final do programa, tá bom? Para você que participar, tem DVD, tem CD também, então não perca tempo. Nosso assunto de hoje é energia. E para conversar com a gente, eu recebo o professor Dr. Enio Pérez da Silva. Ele tem experiência nas áreas de Física e Engenharia Mecânica, com ênfase em aproveitamento de fontes renováveis de energia. Atualmente é coordenador do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp, secretário executivo do Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio e professor da Unicamp. Seja muito bem-vindo, professor Enio, à Ação Nacional. Obrigado. E a gente recebe também o professor Dr. Gilberto de Matino Januzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Também trabalha no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Universidade, junto do professor Enio, e atualmente é diretor executivo, pesquisador da International Energy Initiative e professor adjunto em sistemas energéticos da Universidade Estadual de Campinas. Professor Dr. Gilberto, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo à Ação Nacional. Obrigado. Boa noite. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem que mostra um pouco do cenário mundial quando o assunto é energia. Existe uma estimativa que aponta que esse consumo de energia aumente 70%. Não é pouco, né? Isso a gente fala no mundo, e até o ano de 2035. A humanidade deve lutar contra um sério problema nas próximas décadas. O documento foi apresentado em Tóquio na véspera do Dia Mundial da Água e aponta que o consumo de água e energia estão diretamente ligados. A produção energética representa quase 15% das extrações de recursos hídricos e a tendência é de alta. Devemos levar em conta que a água cria e consome energia ao mesmo tempo. A comunidade internacional está discutindo intensamente os efeitos da mudança climática, mas ainda é preciso aprofundar esse debate. O acesso de centenas de milhões de pessoas à água e à eletricidade gera enormes desafios. A Unesco advertiu que 20% dos aquíferos do planeta estão superexplorados. Segundo as previsões, a demanda por eletricidade vai crescer 70% até 2035. Mais da metade deste aumento vai se concentrar na China e na Índia. A gente fica um pouco preocupada, professor, porque os aquíferos estão sendo muito bem utilizados, mais até do que o normal, mais da metade dos aquíferos do mundo, conforme a matéria. E daí a gente vê quase todas as fontes de energia que a gente utiliza, por exemplo, para a eletricidade, usando água. A gente pode falar assim que não deveria estar usando esse volume de água para se produzir energia elétrica no Brasil, por exemplo? Bom, olha, no Brasil, os recursos hídricos são importantes para a geração da nossa eletricidade, né? A capacidade instalada aqui no Brasil para produzir eletricidade, 70% é para ser gerado através de água, né? 30% são outras fontes e principalmente, mais recentemente, né, termoelétricas a gás. Em países onde você tem esse recurso, é uma vantagem você saber usar, né? Porque é um recurso renovável, né? Tem vantagens, né? É um recurso até que é mais barato, né? Tem menos impacto ambiental com relação a emissões, né? Do que fontes de termoeletricidade. Então, o segredo é saber usar, né? Mas você tendo essa disponibilidade, eu acho que é uma fonte importante e tem muitas vantagens também.
Professor Enio, a gente tem um grande evento pela frente. Muito se fala não só da questão do consumo da água agora, como também da energia, por conta da Copa do Mundo, que vai ser no Brasil. Porque quando a gente fala que vai faltar, logo se pensa, até o governo pensa nos grandes eventos. O ministro de Minas e Energia chegou a dizer que não há risco, né, de desabastecimento de energia durante a Copa do Mundo, durante uma entrevista para o The Wall Street Journal, e a gente fica um pouco perdido em casa. E agora? Será que vai faltar energia também? A gente já está preocupado com a falta de água? Como é que é isso? Esse grande evento que vai trazer milhares de pessoas ao Brasil vem num momento ruim, realmente, para nós, né? A gente está começando a entrar agora no período de seca, quando normalmente chove pouco, se bem que nos últimos anos o clima tem estado muito confuso, né? Mas devemos ter agora um período de seca e estamos sempre, quando a gente sai do período de cheia, que está acabando, né? São as famosas águas de março, né? Quando ela encerra, nossos reservatórios já estão mais ou menos cheios ou bem com um acúmulo de água razoável, de tal forma que a hora que a gente vai entrar nesse período de estiagem, a gente já tem uma reserva de energia. Devido a essa seca, no final do ano passado, começo desse ano, nossos níveis de reservatórios, não estou falando de reservatório de abastecimento de água, estou falando de reservatórios de hidrelétrica, eles estão relativamente baixos também. Então vai ser um período difícil que a gente vai estar usando bastante gás natural, né, nas usinas térmicas, que sempre produzem uma energia que é mais cara e, além disso, polui mais, né? Agora vem esse bando de gente para cá para assistir a Copa, né? E aí nós vamos ter um consumo maior, né? Os estádios, eles não chegam a ser uma grande preocupação, porque eles a maioria dos jogos vão correr durante o dia, então isso não há um grande consumo de energia elétrica. E alguns estádios até colocaram painéis fotovoltaicos nas suas coberturas, que é uma tentativa de que a Copa seja a mais limpa possível, quer dizer, que haja em todo o processo menores emissões de gases de efeito estufa, principalmente. Então, em alguns estádios, nós vamos ter essa cobertura de painéis que suprirão, né, uma parte da energia que vai ser utilizada na Copa. Agora, eu acho que é um pequeno agravante numa situação que está preocupante, né, dadas essas coisas que aconteceram de baixo nível de chuvas que a gente teve no final do ano passado e esse ano. Foi um ano atípico, né? Se fosse um ano comum, em que a gente sempre tem muito volume de água, janeiro, fevereiro e março, acho que estaria tudo mais tranquilo. Olha, né? só, esse ano a gente teve um verão muito quente, não é? Houve essa falta de chuva, né? E se você lembrar, em 2001, o nível dos reservatórios estava praticamente o mesmo, no mesmo nível que nós estamos hoje. Está agora? A gente às vezes esquece disso, né? Mas estamos no mesmo nível que estávamos em 2001. A diferença é que naquela época a gente não tinha as termoelétricas, não é? Então isso deu essa margem, né? Que nós devíamos estar parando antes até, né? Mas a situação, no meu ponto de vista, é bastante grave. Mas a gente pode falar em risco de apagão igual teve em 2000, 2001? Olha, eu seria cauteloso, eu já teria começado a fazer medidas, né, de economia de energia mais agressivas já há algum tempo. Não esperar mais para fazer um racionamento? Não vejo por quê. Eu tenho uma visão, assim, nós aqui de fora, a gente não tem os números todos do sistema hídrico e tudo mais, que é o governo que tem. Agora, esse é um ano eleitoral, a gente não pode esquecer. Então, essas medidas, né, a Dilma é uma candidata e ela está sendo clara em todas as declarações que não faltará energia elétrica. Se faltar, ela corre risco de não se eleger. Agora, eu acho que ela não falaria uma coisa dessa se ela não tivesse alguns números na mesa para indicar, porque afinal ela foi ministra de Energia, ela foi secretária de Energia do Rio Grande do Sul. Ela não falaria uma coisa dessa se ela não tivesse uma segurança de que tem termoelétrica para ligar o suficiente para suprir a energia. As termoelétricas nem foram construídas para operar tanto tempo, Verdade. Continuamente, né? Elas nem tecnicamente elas foram
preparadas para isso. Elas são emergenciais. emergenciais. Elas foram construídas para serem emergenciais. Elas nem são as mais eficientes. Então, veja como que nós estamos. Não é? Esse é o risco. Então, elas precisariam ser paradas para que tivesse manutenção, né? Quer dizer, tudo isso, porque não eram para ser termoelétricas para funcionar continuamente, né? Eram para entrar em períodos curtos, né? Em situações de emergência. Então, por isso que eu digo que eu não entendo, talvez os números, eu não sei aonde estão, mas realmente a mágica eu não sei eu acho, está. Você veja, a situação do governo, quer dizer, a cautela mandaria tomar medidas. De racionamento agora. Sim, mas aí seria uma dificuldade para o governo, seria uma incompetência do governo em administrar um negócio. Num ano eleitoral isso é ruim. É como o custo da energia elétrica. Nosso custo hoje é bem mais alto do que era antes das termoelétricas. Agora, alguém vai pagar a conta e a gente sabe que sempre quem paga a conta é o consumidor. Agora, ele não está pagando agora. Não houve um reajuste de tarifa devido ao fato que a tarifa está mais alta. O governo está aportando recurso para as empresas para não dar o aumento de tarifa. Obviamente, porque é um ano eleitoral. O ano que vem nós vamos pagar essa conta. Né? Então, esse xadrez, vamos dizer, esse quebra-cabeça de você, como eu disse, nós que estamos do lado técnico dizemos, olha, a prudência mandaria começar a fazer algumas medidas, mas o governo está fazendo um jogo político de não querer, de bancar que vai dar tudo certo. E como é que fica o consumidor? Porque parece que tudo que a gente faz para economizar em casa, seja em água ou seja em energia, parece que fica inútil, né? Parece trabalho de formiguinha e que não tem efeito. A dona de casa que, de repente, está economizando energia ou alguma empresa que já tem um sistema, né, todo próprio para fazer isso, vale a pena as pessoas continuarem preocupadas com isso? Ou não, a gente vai fazer tudo direitinho a partir do momento que o governo disser. Em casa, a atitude vai ser muito isolada, vai ser muito pequena e não vai resultar em nada. Eu acho assim, eu acho que a população, à medida que ela vai se informando, né, da gravidade das coisas, eu acho que é até uma atitude de cidadania, não é? Você também começar a prestar atenção, não é, no seu padrão de consumo, né, tentar, e eu até diria, é um treinamento, né, porque nós enfrentaremos seguramente aumento nas tarifas, e não há como você evitar isso, né, e vai ser um aumento razoável. Eu fiz uma conta outro dia, eu acho que deve ser entre 30% a 40% para compensar esse aporte de recursos, né, que quem está bancando, na verdade, é o Tesouro, né? Então, eu diria assim, em última análise, seria um treinamento, né, para a gente fazer desde agora. Porque lá para frente a gente vai ter que fazer. Isso. Vamos ter que economizar porque vai ficar cara. Né? Olha, e respondendo a nossa pergunta da noite, como é que você aí de casa economiza energia? Não sei, você tem esse costume de economizar energia na sua casa? Conta pra gente o que é que você faz. A Geni dos Santos, de Jaguariúna, participando com a gente. Obrigada, Geni, pela sua participação. Ela responde, economiza energia tentando não deixar as lâmpadas acesas. Ela começa do simples e talvez a gente devesse começar a acender menos luzes mesmo, principalmente durante o dia. Hoje tem muitas construções também, projetos de casas que favorecem esse tipo de coisa e ainda nessa edição a gente vai mostrar alguns exemplos de construções que favorecem. Quero agradecer também a Débora Carla da Silva, de Belo Jardim, Pernambuco, participando com a gente e ficou sócia da Associação do Senhor Jesus nessa noite. Nosso muito obrigada para você, tá, Débora? Pela sua colaboração, pelo seu carinho. É através de pessoas como você que a gente consegue levar programações como essa para sua casa. Nosso muito obrigada. O Marcelo Santos também está perguntando aqui qual seria a melhor, a energia solar ou da rede elétrica, para que se economizasse e evitasse falta de luz no Brasil. Vamos fazer o seguinte, Marcelo, a gente vai falar mais sobre energia solar, a fotovoltaica também nessa edição. A gente vai para um rápido intervalo e volta respondendo para você essa pergunta e falando mais sobre energias renováveis. Não saia daí.
A água e a eletricidade geram enormes desafios. A Unesco advertiu que 20% dos aquíferos do planeta estão superexplorados. Segundo as previsões,